tema da mensagem da semana passada. De dentro para fora, regeneração. Amém, queridos? De 2 domingos atrás, quem lembra? Eita! Certeza da salvação. Lembra disso? Nós acreditamos que realmente existe um processo na vida do cristão. E nesses dias Deus tem incentivado, tem falado na meu coração para falar sobre esse processo. Nós falamos que o primeiro passo é a salvação e ter certeza dessa salvação. Nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Nós aqui já somos salvos do Senhor. Nós aqui já somos salvos do Senhor. Eu perguntei há 2 semanas atrás aqui, se você morrer hoje, quem é que vai para o céu? Levante a mão se você vai para o céu, amém? Aleluia! Glória a Deus, melhorou. Aquele dia deu medo, quase saí correndo aquele dia. Mas domingo passado nós falamos sobre o processo de regeneração. Que a pessoa que é salva, ela passa por um processo de crescimento e a cada dia vai melhorando. E hoje eu quero ministrar sobre o terceiro passo nesse caminho de salvação. O título da mensagem de hoje é Santificação, melhorando a cada dia. Diga comigo, santificação, melhorando a cada dia. Fala para a pessoa que está falando assim, você está melhorando a cada dia, irmão. Fala para ela. Fala assim, você está melhorzinho hoje. Aleluia. A cada dia na vida do cristão nós temos que melhorar. Eu não consigo entender alguém que é servo de Deus, que tem o Espírito Santo dentro de si e não está crescendo a cada dia. Porque a vida com Cristo, querido, é um crescimento a cada dia. Nós vamos melhorando. Eu olho para alguns de vocês e vejo a história que Deus está escrevendo nos últimos dias da tua vida. E vejo como você está melhorando. Olha a pessoa que está para lá, você está melhorando, irmão. Você está melhorzinho. Tem gente que quando chega aqui na igreja, irmão, chega cheio, sabe aquelas ovelhas cheias de sujeira, assim, cheio de espinho, né? Cheio de picão do mato, assim. E aí Jesus Cristo vai tirando cada sujeirinha, cada coisinha. Gente que bebia, que Deus vai trabalhando e não vai bebendo mais. Conversando com o irmão Edivaldo, lá de Umuarama, muitos de vocês conhecem, lá de o pastor já está um tempo sem beber. Como é esse amor? Deus já está trabalhando isso na minha vida. Estou conseguindo parar de beber, estou conseguindo parar de fumar também. É o processo. Sabe que Jesus vai mudando a cada um de nós. Se você conhecesse o Júlio de alguns anos atrás, o Júlio cabeludo e gordo, você bem que eu não fui cabeludo, acho que eu nunca nasci cabeludo direito, mas era o Júlio. E o Júlio vem crescendo, caminhando no Senhor, vai melhorando a cada dia. Deixa eu falar para você, Jesus não terminou a obra aqui ainda, nem aí. E Jesus ainda está aperfeiçoando essa obra a cada dia. É por isso que nós vamos melhorando a cada dia. É por isso que a cada dia nós vamos sendo aperfeiçoados, sendo modelados, sendo tratados. De vez em quando você chega na igreja e tem aquela mensagem dura, aquela mensagem que você fala, o que eu estou fazendo aqui, ouvindo essas coisas duras? Mas na verdade o Espírito Santo está trabalhando algumas coisas para você, modelando esse vaso, trabalhando esse vaso, para que a cada dia você possa chegar à estatura de varão perfeito, cada dia melhorando, melhorando, melhorando. Diga comigo assim, a vida cristã é melhorando, melhorando, melhorando. Eu brinco que a vida do crente não tem marcha ré. Vida de salvo, o Senhor não pode ter marcha ré. Você não pode andar para trás. Se você melhorou, você tem que melhorar cada dia. Ontem eu estava com o Reginaldo está aqui hoje, não está passando bem, a gente tem que orar para o Reginaldo. A gente estava numa roda de pessoas e de repente as pessoas começaram a falar piadas obscenas, muito fortes, dentro de uma igreja. O Reginaldo olhou para mim com uma cara de desespero. E eu olhei para ele e falei assim, vamos ao banheiro? A gente parece ser mulher que vai ao banheiro de novo, né? Vamos ao banheiro? E ele falou assim, vamos, e nós fomos para o banheiro. Chegando no banheiro eu falei assim, isso não convém mais, né? Você, pastor,
vida cristã melhorando a cada dia. Mas eu me lembro que há muito tempo atrás eu e o Reginaldo eram campeões de falar piada. Um cara na boca do servo de Deus. E quem mudou isso, amado? O Espírito Santo de Deus que habita em nós. Do jeito que ele mudou em mim, vai mudar em você também, em nome de Jesus. Estou melhorando a cada dia. Minha esposa pode perguntar para minha esposa. Estou melhor a cada dia. É amor. Amor, dá um sorriso, fala que sim, por favor. Daí eu animo aqui a minha mensagem. Estou melhorando a cada dia. E ela também está melhorzinha. A cada dia. Se ela sorrisse mais, acho que foi mais elogio, mas ela não sorriu tanto, né? Cada dia a gente vai melhorando, queridos. E esse eu chamo de processo de santificação na vida do cristão. Diga comigo, processo de santificação. Aleluia. Santificação, santidade, consagração, são todas palavras sinônimas. Sabe, tornar santos, consagrar, separar aquilo que está em Deus e torna separado de tudo que é terreno e de tudo que é humano. A partir do momento que nós aceitamos Jesus e somos regenerados por Ele, nós entramos num processo de santificação. O que é isso? Nós somos separados para o Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que nós nos tornamos povo exclusivo, povo adquirido do Senhor. Aleluia. Queridos, isso é um privilégio para aqueles que servem ao Senhor. Sermos santos, sermos dedicados exclusivamente, consagrados à comunhão e ao serviço de Deus por meio do nosso mediador, que é Jesus Cristo. Essa é a vida do cristão. Ser purificado a cada dia. Sabe, o caráter de Deus sobre tudo que nós devotamos a Ele. E as coisas que lhe são dedicadas devem ser limpas. As coisas que são consagradas devem ser santificadas, separadas, purificadas, limpas. E é por isso que eu estou pregando aqui com uma igreja nesta noite, que já está salva em Cristo, que já está passando pelo processo de regeneração, está cada vez mais se santificando ao Deus de toda a honra e de toda a glória, para trabalhar cada vez mais na obra dele, para ser usado cada vez mais na obra dele. E é por isso que nós vamos conquistar a cidade do Senhor agora. Eu creio nisso. Já são 32 células, aleluia. Nós vamos chegar a 40 desse ano, em nome de Jesus. Mas Deus vai santificando o seu povo, vai se preparando o seu povo, porque a partir do momento que você se santifica, que se consagra ao Senhor, você vai viver uma vida santa e justa na presença do Senhor. A vida do servo de Deus tem que ser assim, irmão. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui hoje que ainda estejam no meio dessa caminhada, está tentando mudar algumas coisas. Quantos aqui conhecem uma pessoa mentirosa? Conhece uma pessoa mentirosa? Tem vezes que ela até começa a acreditar na mentira dela. Ela acredita, ela mente tanto, começa a acreditar na mentira dela. A mentira vira uma verdade para ela. E eu pergunto para você, como uma pessoa dessa muda? Só com Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo vai entrando nesse coração e vai transformando algumas coisas dentro. Ele começa a preencher o espaço vazio, estava o pecado habitando. E aí essa pessoa que era um mentiroso, de repente, o Espírito Santo começa a mudar. E quando ele conta uma mentira, ele fala: nossa, mas agora tem Jesus aqui, eu não posso mentir. Estou pregando aqui para servos do Senhor que trabalham em empresas abençoadas, que antigamente o patrão falava assim: se alguém me ligar, fala que eu não estou. Mas hoje o Espírito Santo vai tratar da coração e vai falar assim: meu chefe, não faça mais isso, porque eu não quero mentir. Porque quem mente não é filho de Deus. Pastor, mas eu contei só uma mentira. Mas a Bíblia fala que o diabo é o pai. Então quem mente é filho de quem? A pessoa que está falando, quem mente é filho de diabo. Fala assim: graças a Deus que você é filho de Deus. Amém? Esse é o processo de santificação. Quem mentia não mente mais. Quem roubava, não rouba mais.
Por isso que no nosso meio tem ex-traficante, ex-ladrão, ex-mentiroso, ex-prostituta. É por isso que eu amo a igreja do ex, porque a igreja do ex é a igreja que foi transformada pelo sangue de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor fala assim: eles que façam nova todas as coisas. O homem velho foi transformado. A vida que eu vivia na carne, não vivo mais, vivo em Cristo. Aleluia. É por isso que Jesus vai nos transformando. 1 João capítulo 3, versículo 6. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 6. Tem algumas orientações de João, do apóstolo João, mas tão abençoadas, que nós precisamos refletir a cada dia nessa passagem de 1 João, capítulo 3, versículo 6, diz assim: qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Olha que forte isso aqui. Qualquer que permanece nele não peca. O que a palavra está nos ensinando? Se você está permanecendo nele, estando nele, você não vai pecar, mano. Porque o Espírito Santo vai falar: não faça isso. Porque qualquer que peca não ouviu e nem o conheceu. Olha o versículo 7. Filhinhos, ninguém nos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. No versículo 8. Quem comete pecado é do diabo. Meu Deus. Fui participar de uma conferência em Santarém com o pastor da Coreia, fugiu o nome dele. Esse pastor deixou os pastores que estavam participando da conferência abismados. Ele começou a falar para nós: o pastor que não ora no mínimo 2 horas por dia vai para o inferno. Crente que mente vai para o inferno. Crente que peca vai para o inferno. Aí você pode falar assim: um cara desse não fica ninguém na igreja dele, não é verdade? Imagina se começar a pregar só para falar assim: irmão, se você peca vai para o inferno, irmão, se você mente vai para o inferno. É verdade, né? Se eu começo só lenha, semana que vem tem metade do povo aqui, daqui 2 semanas tem umas 15. Aí eu vou lá nada. Mas esse pastor da Coreia tem a maior igreja da Coreia. Só falando a verdade, que a verdade é a palavra que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente tem que parar com essa história que uma mentirinha não tem problema, porque quem mente é filho do diabo. A palavra não fala assim: quem conta uma mentirinha é filho de Deus e quem conta uma mentirona é filho do diabo. Não fala isso. A Bíblia fala assim: quem mente é filho do diabo. Versículo 8: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Meu irmão, quem mentia, quando Jesus entra na parada, vai parar de mentir. Quem roubava, quando Jesus entra na história, Jesus muda a história e transforma aquela história. Dá uma glória a Deus, pelo amor de Deus. Essa é a vida de Jesus. Olha o versículo 9: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Aleluia. Nisso são manifestos os filhos de Deus, e nisso são manifestos os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Eu quero parar nesse versículo um pouquinho. Vamos ler juntos esse versículo número 10. Nisso são manifestos. Vamos todos juntos? Tenha coragem, leia assim como a palavra rema na tua vida. Agora vamos lá? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama o seu irmão. Misericórdia. Está falando ali que quem não ama o seu irmão não é filho de Deus. Eu aprendi uma coisa na Bíblia. A Bíblia não fala que você tem que gostar de todo mundo, mas a Bíblia fala que você tem que amar todo mundo. Pastor, é possível amar e não gostar? Eu tenho a minha teoria que é possível, porque gostar é sentimento, amar é a
atitude, é ação. Diga comigo, gostar é sentimento. Olha, você está falando assim, eu posso até gostar de você. Assim, ou não, depende de você. Assim, mas Jesus manda eu te amar. Assim, amar é posicionamento. Amém, igreja? A palavra fala assim, olha, aquele que não ama o seu irmão não é de Deus. É por isso que você tem que amar o seu irmão. Hoje eu vim para cá, eu vi um irmãozinho nosso na rua, o Rodrigo. Pega aqui na igreja um tempo. Eu vim pedindo ajuda na rua novamente. Meu coração cortou. Sabe por que, queridos? Quem ama não gosta de ver o irmão caindo, o irmão ruim, o irmão mal. É por isso que quando alguém na igreja faz alguma coisa errada, gera no nosso coração uma tristeza. Porque quem ama não quer ver o outro irmão mal. A pior frase que eu não gosto de falar é aquela frase assim, eu te avisei. Já falou isso para alguém? Assim, eu te avisei. Sabe por que isso é ruim? Porque quando você fala essa frase, quer dizer que a pessoa já quebrou a cara. Ó, não faça isso. Não namora você. Irmão, não entra nessa, é barca furada. Ô irmã, não entra nessa não, é barca furada. Aí a irmã entra na barca, o irmão entra na barca, a barca afunda. Aí vem para a igreja. Aí o pastor é usado como profeta e fala, eu te avisei. O irmão está lá naquele serviço abençoado, falando, agora eu vou sair do serviço, não aguento mais no chefe. Aí o mentor dele, o discipulador, ele fala assim, não faz isso não. Ele vai lá e faz. Aí fica desempregado 6 meses. Aí chega chorando, mãe, eu não consigo pagar minhas dívidas. E aí você usa aquela frase, eu te avisei. Vocês estão me entendendo? Quem ama não gosta de falar isso. Tive uma reunião com alguns irmãos de Umarama semana passada. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: vocês acham que algum dia eu vou dar uma direção, desculpa a palavra, para ferrar vocês? Aí todo mundo assim, não, pastor, mas às vezes o papai e a mamãe tem que dar uma direção. Fala, filhinho, não coloque o dedo na tomada. Porque se o filhinho colocar o dedo na tomada, o que vai acontecer? Choque. Mas o filhinho ainda é criancinha e não sabe. Eu vou pôr, não põe, não, papai falou para não pôr. Tem crente desse jeito, irmão. Tem crente cuti-cuti. Olha para a cara do irmão que está falando, vê se ele é cuti-cuti, vem. O pastor brigou comigo. O pastor falou que eu não devia ir naquela balada. Eu fui. Agora, não deixa mais eu ir. O pastor falou que eu devia ir na célula, mas eu não fui. E agora eu estou todo arrebentado. Cuti-cuti, cuti-cuti, cuti-cuti. Crente cuti-cuti, irmão. Nós precisamos entender que nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Nós não podemos brincar com isso, querido. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A palavra do Senhor está nos falando nisso, querido. Nós precisamos viver uma vida de santidade. É por isso, às vezes eu fico vendo histórias de monges, de freiras, que se isolam no mundo. Particularmente algumas coisas a gente não concorda ali, que eu acho que seriam muito mais produtivos no mundo, abençoaria muito mais vidas no mundo, mas o entendimento de ter uma vida de santidade separadas para Deus. E aquilo que parece loucura para os homens, para Deus não é. Na verdade, Deus quer que você seja separado para Deus no meio do mundo. A Bíblia fala que a luz resplandece nas trevas. Por mais que você esteja no meio das trevas, você é luz, e a luz vai resplandecer, porque você é um homem, uma mulher santificada ao Senhor Jesus. Ah, pastor, mas o ambiente faz a pessoa. Que é isso, mano? Paulo fala assim: fiz-me fraco para dar
Posso estar trabalhando na minha empresa, todo mundo pode estar se corrompendo, mas eu não vou me corromper, porque eu sou servo do Senhor. E ainda que eu seja mandado embora, porque eu não me corrompi, Deus tem o melhor para a minha vida. Deus vai ter uma nova história para a minha vida. Deus vai ter um serviço melhor para a minha vida. Isso é se santificar, meu irmão. É não se sujar com as coisas do mundo. Chegou uma rodinha, começaram a falar besteira, pula fora. Ou se você tem tudo, você é macho, o cara fala assim, ó, eu não posso não. Vocês vão pro inferno isso mesmo. Vocês estão me entendendo? Quero falar hoje para vocês sobre meios de santificação. Como que eu faço para me santificar? Primeira coisa, o sangue de Cristo. Repete comigo, o sangue de Cristo. Ele me santifica. Abre em Hebreus capítulo 13, versículo 12. Hebreus capítulo 13, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: é por isso também Jesus, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Diga comigo assim: para santificar o seu próprio povo, entregou o seu sangue. Então o sangue nos santifica, amém, queridos? 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim: mas se andamos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. É por isso que você precisa entender a obra redentora de Jesus Cristo na cruz. É o sangue dele que nos santifica, é o sangue dele que nos purifica. E quando você entende o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, você não quer mais pecar. Quando você entende o sacrifício de Jesus na cruz, você não admite mais você errar. Não vá pensar você que eu não peco. Eu ainda tenho meus pecados e luto com ele todos os dias. Mas eu não sei se você é igual a mim, mas eu espero que seja. Se porventura um dia você ainda pecar, e aquele sentimento de dor depois. Vou falar uma coisa bem nojenta para você agora. Para mim, crente que peca, ele parece um cachorro que quando vomita, vai lá e come o seu próprio vômito. Ai, pastor, que nojento esse negócio. Mas é para você sentir nojo mesmo. A próxima vez que você contar uma mentira, se isso escapar da sua boca, cima dessa forma. Pense nisso. Porque cada vez que nós cometemos um pecado, é como nós estivéssemos esbofeteando Jesus Cristo na cruz. Porque o verdadeiro servo de Deus que se santifica pode até errar, mas não tem prazer no erro. Estou prometendo uma mensagem há algum tempo já, eu tenho que pegar essa mensagem. Está quase pronto. Que é a diferença entre pecado e iniquidade. Isso mudou a minha vida. Crente não peca, crente comete iniquidade. Ah, pastor, o que é isso? Porque iniquidade é quando você peca sabendo que aquilo é pecado. Meu irmão, e quando você mente sabendo que aquilo é pecado, isso não é mais pecado, isso se torna iniquidade. E a palavra do Senhor diz em Isaías que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós cometemos um tipo de iniquidade, nós nos afastamos do trono de graça de Deus. Mas hoje eu estou pregando para pessoas aqui que foram lavadas e remidas pelo sangue de Cristo, e esse sangue que nos traz purificação dos nossos pecados, e esse sangue que nos leva à santidade a cada dia. Amém, igreja? O sangue de Cristo é a maneira de nós chegarmos à santidade. Segunda coisa, o Espírito Santo de Deus. Diga comigo, Espírito Santo de Deus. Diga assim: a santificação interna. Diga mais forte, diga assim: a santificação interna vem pelo Espírito Santo de Deus. Olha aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11 diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus que vai gerando essa vontade de se santificar cada vez mais. Eles, como é bom você sentar na presença do Espírito Santo
E ele começa a falar assim: Júlio, melhora tal coisa, Júlio. Júlio, corrige tal coisa. Sabe, hoje, vou contar uma coisa dos bastidores para vocês. Eu tenho uma bronca no Ministério de Teatro hoje. Mas tenho uma bronca. E aí eu agora comecei a dar bronca. O Espírito Santo falou: pega leve. Porque hoje eles vão ser usados na minha mão. Aí, eu já tinha dado a bronca. E eu vi uma irmãzinha lá no canto que ela sentia um pouquinho a minha bronca. E eu fui lá, fiz um carinho dela e falei assim: Deus te abençoe. Eles foram para uma sala, eles se prepararam. Eu fui lá para a líder deles. Eu fui para a líder e disse: olha, vai lá e ensina o que precisa ser ensinado. Mas vai lá e pede perdão para eles. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo já sabia que eles iam fazer aqui essa noite. Já sabia que eles iam ser usados para a obra e honra do Senhor. E eu creio que nosso Ministério de Teatro é um ministério santificado ao Senhor. Não, você não entendeu, é santificado ao Senhor. Separado do Senhor. Amém, queridos? Esse povo, o pastor cancelou o ensaio dele às 6 da tarde no sábado, sabe disso? A culpa é do pastor, da irmã Cleide não, do pastor. O pastor falou assim: ó, eu se fosse você, irmã Cleide, marcava esse ensaio para domingo, 7h30 da manhã. A irmã Cleide, muito obediente, marcou o ensaio para 7h30 da manhã. Achou que não ia vir ninguém. Vieram todos, porque estão pagando o preço pela santidade nessa hora. Vocês estão me entendendo? Eu era muito jovem, eu estava num grupo que o meu líder, ele marcou o ensaio para domingo, 7 horas da manhã. Ninguém merecia, irmão. Aquilo era uma bênção. E pior, 6h30 da manhã ele passava na minha casa, pulava o muro, e ela batia na minha janelinha do quarto e falava assim: Julinho, acorda, 7 horas tem ensaio. Eu falava: aleluia, estou indo. Parece uma coisa tão boa, mas não é isso. Isso aqui se santifica para a obra, se santifica para a obra, paga o preço. Mas aqui quer ser usado pelo Senhor Jesus. Se santifique, se separe, não se contamine com as coisas do mundo. Amém ou não amém? Esses dias me perguntaram para mim assim, ligaram para mim e falaram assim: olha, eu estou contratando aí o irmão Antônio, que é pedreiro, e é da tua igreja. Você pode indicar ele, é um bom pedreiro? O irmão Antônio tinha acabado de chegar, né, irmão? Não sei muito tempo. Eu falei assim: ó, se eu falar para você que ele é um bom pedreiro, eu não sei. E de verdade eu não sabia. Hoje eu tenho certeza que ele é muito bom. Mas eu não sei. Mas eu posso te falar uma coisa. Por quê? Ele é honesto. Vou contratar ele. E foi uma bênção lá na casa dessa irmã. Além de ser honesto, é bom pedreiro, glória a Deus. Mas por que eu pude falar que o irmão Antônio é honesto? Porque ele se santifica para o Senhor. E aquele que se santifica para o Senhor, Deus vai usar ele tremendamente na obra dele a cada dia. Amém, igreja? O Espírito Santo vai trazer essa santificação interna. Romanos capítulo 15, versículo 16. Romanos capítulo 15, versículo 16 diz assim: que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta, santificada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos santifica. Terceira coisa, terceiro passo, terceira ferramenta para nós nos santificarmos é a palavra de Deus. Diga comigo: a palavra de Deus nos santifica. Diga mais forte: a palavra de Deus nos santifica. Amado, você precisa conhecer a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai ser realmente a válvula propulsora para a sua santificação. Sabe disso, querido? Você precisa conhecer aquilo que é pecado e aquilo que não é. Você precisa conhecer aquilo que é errado e aquilo que não é. A palavra de Deus nos traz direções. E quando você entende essas direções dadas pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, nós começamos a gerar no nosso coração um coração santo. E essa é a santificação externa, é uma santificação na prática. Primeiro, o Espírito Santo trabalha no nosso coração, a santificação interna. E depois ele começa com essa santificação externa, que diz: as pessoas vão olhar para você e vão ver, vão falar: o que está acontecendo com essa pessoa? Mas quem faz isso é a palavra do Senhor. João capítulo 17, versículo 17 diz assim: santifica-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade.
precioso, nós entendemos que a palavra do Senhor é a verdade, e essa verdade nos santifica. Por último, queria que você abrisse em Efésios capítulo 5, versículo 26. Efésios capítulo 5, versículo 26. Efésios capítulo 5, versículo 26. Queria que você ficasse em pé para nós lermos essa palavra juntos. Efésios capítulo 5, versículo 26. Vamos ler conforme está no Data Show? Vamos todos juntos? A fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Vamos ler mais forte? A fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Aleluia, aleluia. Quantos aqui querem ser usados na obra do Senhor? Quantos aqui querem ganhar multidões para o Senhor? Quantos aqui querem ser usados nas células para multiplicar suas células e ganhar muitas almas para o Senhor? Amém? Quantos querem ser usados para ganhar sua família para Cristo? Aleluia! Quantos querem ser usados para ganhar as pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua empresa para Cristo? Amém? Primeiro, você precisa aceitar Jesus. Você já fez isso, graças a Deus. Segundo, você precisa ser regenerado, mudar, transformar. E o terceiro passo, você precisa se santificar. Acho tão interessante quando alguém chega e fala: pastor, eu queria consagrar o meu carro. Antigamente falava assim: você tem certeza? A gente fala mais não. Porque aquilo que é consagrado é separado. Concorda comigo ou não? Se você consagra o teu carro ao Senhor, irmão, não venha falar para o pastor que eu posso pedir emprestado para buscar alguém na igreja e falar: não, está tão limpinho. Lá veio hoje. Aquilo que é consagrado é separado para uso exclusivo de Deus. Vamos repetir essa frase. Aquele que é consagrado é separado para uso exclusivo de Deus. Quantos aqui querem se consagrar ao Senhor cada vez mais?